Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando novamente com nossa Academia Espiritual. Ficamos uns bons meses sem fazer esta academia, né? A musculatura já deve ter enferrujado, mas é culpa do Padre diante das dificuldades, dos acontecimentos, e também teve mudança de paróquia, chegando agora nova paróquia, adaptação, mas agora estamos de volta. Vamos manter firme, né? Já passou o carnaval, agora, como diz a gente fala aí popularmente, o ano começou, se bem que já está finalzinho de abril, quase chegando maio, né? Vamos fortalecer nossa musculatura espiritual. Seja bem-vindo de volta, seja bem-vinda pela primeira vez, bem-vindo para este nosso encontro diário com a Palavra de Deus. Que bom ter você e peço que não fique só com você, partilhe para outras pessoas, familiares, amigos, grupos, para que essa palavra possa chegar ao coração de muitas pessoas. Hoje é o domingo da Divina Misericórdia. Foi por acaso, não foi por acaso, que escolhi esse dia para retomar a nossa caminhada aqui na Academia Espiritual. Celebrando este domingo da Divina Misericórdia, nós proclamamos essa grandeza de Deus, esse grande atributo de Deus que se manifestou para nós em Jesus. A misericórdia divina que jorra rios de graças para todos nós. E eu carrego sempre comigo a imagem de Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, né? É um dos títulos de Nossa Senhora e que eu aprecio muito, porque justamente eu nasci no dia em que se celebra a festa de Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia. Bom, vamos então à Palavra de Deus do Evangelho de hoje, São João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu:
meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos então meditar um pouquinho dessa palavra de Deus que nós acabamos de ouvir. Celebrando o Domingo da Misericórdia, nós podemos dizer que no mistério da ressurreição de Jesus, nós estamos na Páscoa, hoje é o segundo domingo da Páscoa, e foi assim escolhido por São João Paulo II para que aí celebrasse o Domingo da Misericórdia. Quer dizer, na verdade nem foi São João Paulo II que escolheu, né? Ele decretou, mas foi o próprio Jesus revelando a Santa Faustina Kowalska, né? Este Domingo da Misericórdia. Então nós podemos dizer em primeira mão que o mistério da ressurreição de Jesus pode ser compreendido na grandeza da misericórdia divina. Em outras palavras, basta dizer, se nós queremos contemplar o mistério da misericórdia divina, basta a gente entrar na Páscoa de Jesus. A Páscoa de Jesus é uma revelação desta grande misericórdia do Senhor. O texto que nos é apresentado é justamente conhecido de Tomé, que ficou como símbolo da incredulidade, do incrédulo, aquele que diz, só se eu vir, se eu colocar as minhas mãos, é que eu acreditarei, né? Mas Deus acaba servindo-se de uma situação dessa para quê? Para que Jesus proclamasse para nós uma outra bem-aventurança. A bem-aventurança daquele que crê pelo testemunho da comunidade. E é isso que nos vale hoje, porque eu, você, nós não tivemos a oportunidade de nos encontrar pessoalmente com Jesus. Imagina, se para crer em Jesus dependêssemos de ter visto Jesus, de ter se encontrado com Ele, seria um pequeno grupo, um grupo muito seleto, e a maioria das pessoas estaria fora, não teria fé. Mas não é assim. Qualquer pessoa, de qualquer época, de qualquer lugar, pode chegar à fé em Jesus ressuscitado. E como se faz isso? Se faz no encontro com Jesus, pela mediação da comunidade, a reunião da comunidade, sobretudo a Eucaristia, a Assembleia Eucarística. É aqui que nós realmente fazemos a experiência do encontro com Jesus ressuscitado. Fazemos a experiência de crer em Jesus e de crer na infinita misericórdia. Vamos mais um pouquinho neste texto, para a gente tirar assim uma lição espiritual, né? Para fortalecer a musculatura da nossa alma. Vimos que São João diz que os discípulos estavam com as portas fechadas, né? Ao mesmo tempo, isso é plástico, porque informa que as portas estavam fechadas, mas também informa que os corações, a inteligência dos discípulos estavam fechados. Eles ficaram tão atordoados com a morte de Jesus que eles não conseguiram recordar tudo que Jesus já havia dito e crer naquilo que Jesus tinha prometido, que era a sua ressurreição. Portanto, o medo que eles tinham era um medo que demonstrava a falta de fé deles. É bom a gente observar isso. Muitas vezes o medo
pode ser uma demonstração da falta de fé que nós não temos. Os discípulos estavam com a inteligência e o coração fechados, com as portas fechadas, mas Jesus, para ele não há barreira, e ele então se coloca no meio deles. Ele entra sem passar pelas portas. E o texto reforça, e ele se colocou no meio deles. Aqui nós temos que tirar uma lição, espiritual. Quando Jesus se coloca no meio dos discípulos, não é o fato de ele simplesmente ter entrado e estar ali com eles, mas é para dizer também que ele é o centro. Todos os discípulos deverão ter suas vidas, seus corações, suas inteligências voltados para Jesus. Ele é o centro. Ele é o centro. Outro detalhe que observamos nesse texto é que Jesus não vai atrás de Tomé e nem manda que a comunidade simplesmente, vai lá, vai falar com Tomé, manda um aviso para Tomé que ele não estava aqui, que ele perdeu, mas para ele voltar. Diz apenas que a comunidade, então, ao se encontrar com Tomé, os discípulos disseram: nós vimos o Senhor. Ele manifesta a sua incredulidade. E Jesus, 8 dias depois, ou seja, novamente no domingo, quando eles estariam reunidos para celebrar a Eucaristia, conforme Jesus tinha mandado na ceia, aí sim, Tomé estava e Jesus vem ao encontro. E Jesus vai repetir a mesma coisa, o dom da paz, o comissionamento, o mandato para que eles possam ir anunciar o Evangelho. A mesma coisa se repete para dizer que em toda a Eucaristia, todo encontro da comunidade, o Senhor nos dá a paz, que é o fruto do ressuscitado, e o Senhor nos envia para continuar a sua obra, a sua missão. Falando então nessa presença de Jesus, vamos observar aqui então alguns pontos. Primeiro é justamente Jesus se faz presente no meio dos discípulos. Segundo ponto, ele oferece o dom da paz, que é o dom, que é o fruto da ressurreição. Depois ele apresenta as chagas, as suas chagas. Isso é prova de que é ele mesmo, não é um outro, não é um fantasma. O crucificado é o ressuscitado. E ele oferece o Espírito Santo, o dom de Deus. Esse Espírito Santo é que vai fortalecer, impulsionar e alimentar a missão que os discípulos receberam. Portanto, todos os domingos a igreja é chamada como assembleia reunida em torno do altar da Eucaristia a proclamar sempre de novo a sua fé no senhorio de Jesus. Jesus ressuscitado manifesta-se como Senhor do céu e da terra, de todos os tempos, de tudo. E crer nele é o caminho, crer nele é o passo decisivo para vivermos os frutos da sua ressurreição. Por isso, também tem uma expressão muito típica do cristianismo inicial, que é a palavra Maranatá. Maranatá não significa simplesmente vem, Senhor Jesus. Também é isso. Lá no Apocalipse, então se diz Maranatá, vem, Senhor Jesus. Mas a palavra Maranatá também é a expressão para dizer Ele está no meio de nós. É uma palavra própria da ressurreição, do senhorio de Cristo que venceu a morte e vive eternamente. Maranatá, Ele está no meio de nós, Ele vive, Nós vimos o Senhor. Quando nós experimentamos esse poder do encontro com Deus, da libertação, quando meditamos e contemplamos as chagas do Senhor,
que nos lavam, que nos purificam, que nos transformam e libertam, nós então também devemos ser para os outros um testemunho. Nós vimos o Senhor. Nós vimos o Senhor. Hoje pense um pouquinho sobre isso, né? O sangue e a água que jorram do coração de Jesus. Esta graça imensa da misericórdia divina que vem ao nosso socorro no batismo e na Eucaristia, como a igreja interpreta. Muito bem, vamos à nossa academia espiritual. Você se recorda? 3 passos a gente faz para ajudar a viver e praticar essa palavra de Deus. O passo, assim como a gente faz na academia, um alongamento, um aquecimento e um treinamento. Vamos então brevemente aproveitar disso e você pode fazer já a sua oração neste dia da misericórdia. Então, na sua oração você pode invocar o Espírito Santo, acender uma vela como sinal da sua prece, do seu pedido da luz de Deus na sua vida. Fazer um silêncio amoroso na presença de Deus, deixar que o seu coração se encontre na presença de Deus. Segundo passo, o aquecimento, eu convido a 3 pontos: apelo, condição e advertência. O que essa palavra de Deus que nós acabamos de ouvir e meditar nos traz? Como apelo é crer e confiar no Senhor para poder conhecer o seu poder. Como condição, é preciso estar reunido com os outros, ou seja, é preciso participar da comunidade, da Assembleia Eucarística. E advertência, deixar que Jesus ressuscitado rompa as barreiras e se coloque no meio de nós, no centro. Deixar que Jesus seja o centro da nossa vida, para assim nós podermos acolher a paz e a missão que dele vem. Reze comigo agora por um instante. Dai-nos, Senhor, a alegria da tua presença. Vem, Senhor Jesus, hoje ao meu encontro. Que as tuas chagas, que delas, Senhor, possa vir a salvação e a libertação. Senhor Jesus, do oceano da tua misericórdia, da água e do sangue, eu peço que eu seja curado, libertado e transformado. Que eu tenha fé firme e verdadeira, Senhor. Que eu possa crer, amar e esperar em Ti. Dá-me, Senhor, a Tua graça. Envolva-me, Senhor, na Tua misericórdia, para que eu possa ser instrumento do vosso reino. Para que eu possa anunciar aos outros, eu vi o Senhor, eu fiz a experiência do encontro contigo. Então, Senhor, venha ao meu encontro, transforma o meu coração, cura, liberta e dá-me a vida. Não esqueça de hoje participar da Santa Missa, porque é na comunidade reunida, em torno do altar, celebrando a Eucaristia, que Jesus se manifesta, nos dá a paz e nos envia em missão. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.